Olá, estamos aqui mais uma vez reunidos para um cassete estragada, unindo os totós, Adriano do Cabo Cinético e Álvaro do Sem Bilhete. E no episódio de hoje temos mais uma vez um convidado, Miros, do canal Miros. É um bom nome, Exatamente. é um grande alter ego. Hello. Então, como é que está a correr? Como é que está a correr a tua quarentena, Miros? Já agora? Olha, está a ser pouco produtivo a nível de canal. Sim, porque já agora para quando um novo vídeo? Não tenho ainda previsão. Tenho montes de ideias, mas previsões ainda não consigo fazer. Porque ter quarentena implica pessoas em casa implica barulho, que vai para o micro e pá, neste momento por acaso acho que está calminho, não sei se estão a ouvir alguma coisa. Eu ouço, mas talvez não esteja a captar aqui, por isso, melhor. Não está a aparecer nada. Pronto. Hoje vamos falar de censura. Censura nas animações, censura nos mídia que nós costumávamos ver quando éramos mais novos, tendo em conta cassete estragado. Porque as crianças não podem ver coisas com sangue, sabes? Eu acho que há coisas que nem fazem sentido, às vezes nem é só sangue. Tipo, Tipo narrativas e isso. Nós recebemos muitos desenhos animados da América e vocês viam o Teen Titans. Sei o que é, mas não via. eu via fragmentos. É que o vilão principal chamava-se Slade. Só que o nome dele nas bandas desenhadas é Deathstroke. Tanto que ele até chegou a aparecer no Justice League. E acho que lá até falaram dele por nome, Deathstroke. Só que num desenho animado, naquele em particular, por alguma razão não podiam ter um personagem com o Death, ou seja, morte, no nome. Por isso ficou só Slade. Ok. Porque as crianças, pronto, nunca têm contacto com a morte, nem sabem o que é a morte. Esse é o plot twist porque ele de facto é o Slade. Pois é, ele usa uma máscara e diz: sou Slade. E nós, epá, quem estará por trás daquela máscara? E depois é que é o Wilson Slade. Exatamente. Podemos já fazer aqui um contraste gigante com o Dragon Ball, na altura em que veio cá para Portugal, e eles deram o nome Satã ao personagem que não tem esse nome, não é? O Piccolo. Porque acharam que ele tinha tipo cara de demónio. Ou seja, foi exatamente o inverso. Foi tipo, bora chamar-lhe isto porque ele parece realmente. Não faz qualquer sentido. Miros, para mim faz muito mais sentido. Porque o Satã é tipo a versão má do Todo-Poderoso. Se tu tens um deus dentro do universo de Dragon Ball, O seu inverso é Satã. o seu inverso é Satã. Não, sim, repara, eu acho que está bem pensado. Não acho que faça sentido mudar o nome por causa disso, acho eu. Isso criou uma situação engraçada, que depois apareceu um personagem chamado Satan, que nós traduzimos para Hércules. Exatamente. Se bem que eu não sei até que ponto, eu não sei como é que chamam ao Satã na versão francesa, que é onde eles se inspiraram mais. Também não sei. Pois, eu acho que foi importado lá, não é? Ou da Espanha ou da França. Não, a maior parte acho que era mesmo de França, porque até tens o início dos episódios, quando dá o nome do episódio, imagina, a aventura de Son Goku, pronto. Les Aventures de... Exatamente, está sempre em francês, portanto eles tiravam sempre de França e depois é que faziam... Foi aos franceses que nós comprámos, foi mesmo. Sim. E as Navegantes da Lua também, não é? No navegante, segue o teu rumo. Então isso é um sim? Também acho que foi, sim. Também acho que sim. Também É acho que há que aquela situação que falam sempre na internet sobre as Navegantes da Lua, que é aquelas que são um casal na versão original, mas que na versão americana se tornaram primas. Cá em Portugal já vi pessoas a falar disso, só que cá em Portugal eu lembro-me deles censurarem coisas, acho que não mostraram nenhum beijo, mas eles nunca disseram que elas eram primas, acho eu. Tanto que já falei com umas quantas pessoas que veem a versão portuguesa até com regularidade e dizem que isso não chegou cá em Portugal. Não sei se isso é o efeito placebo ou algo assim. Mas há muito português que diz que ter visto isso, que diz que falam-se de primas. A cena é que a internet também espalha muito essa cena, porque fala da versão americana. Há duas opções: ou há uma espécie de efeito placebo, causado um pouco por nós termos tanto contacto com memes da internet, ou então houve versões traduzidas ou censuradas para canais diferentes, tipo, só se houve uma segunda dobragem que passou no Panda. Eu por acaso, eu acredito que seja mais as pessoas a confundirem o que já viram pela internet por aí Isto é o espalhado. seguinte,
eu sei que cá em Portugal, ao contrário do que se diz muito, as nossas versões não vieram maioritariamente da América, ok? Pois. Ou seja, Só o Pokémon e o Yu-Gi-Oh! Exatamente. O resto, ou seja, aquilo que foi censurado, tanto a nível dentro das animações, cá em Portugal e na Europa, geralmente foi sempre na dobragem. A nível visual nada foi censurado. Ok. Graças a Deus a 4Kids não apareceu cá, sem ser no Yu-Gi-Oh! E no Pokémon, não é? Eles fizeram 4Kids do Pokémon, é a impressão. Estou a confundir. É assim, quem distribuía o Pokémon na América era o Cartoon Network. Sim, se calhar a 4Kids não fez o Pokémon. Eu sei que quem distribuía o Pokémon na América era o Cartoon Network. Agora pá, não te sei dizer, mas eu acho que não tinha versão da 4Kids. Mas cá eles. Há uma censura que eu não sei se foi feita pelo Panda ou se foi feita pela versão original. Que houve um último episódio de uma das temporadas das Navegantes da Lua em que a personagem principal no final ficou nua, mas tipo a irradiar luz. Tu não vias nada, mas o canal Panda pôs lá pixels. Por isso aquilo ficou tudo pixelizado e até ficou a parecer algo pior do que provavelmente era. Mas isso não fazia parte da transformação? Acho que era uma coisa comum, ou não? Sim, mas a transformação não estava pixelizada. Espero estar a falar das transformações. Sim, mas mesmo com a roupa normal, não é? Mas isso é em todo o mau hoje. Eles têm as roupas normais, ficam desnuas e depois vestem-se. Desnuas. É uma boa expressão, já viste? Desnudo. Sim, mas isso acho que acontece em montes de animações. Acho um bocado desnecessário, honestamente, mas não é desnecessário censurar, mas só isso existir, porque é assim, há coisas que são censuradas estupidamente. Pelo menos dependendo, é claro que é sempre discutível, mas a questão do sangue, a questão de... pronto. Agora isto eu acho que a própria pessoa que está a fazer o anime poderia evitar, tipo, fazer uma transformação diferente. Mas isto aqui não era propriamente... isto era tipo uma cena final que... Eu não me lembro bem qual é que era o contexto. Não sei se aquilo era um fato novo ou alguma coisa assim. Mas era mesmo... Eu acho que era suposto ela ficar assim porque era tipo luz a irradiar-se dela também. E os japoneses também têm uma perspectiva um pouco diferente sobre mostrar corpos nus. Porque não precisa sempre de ser sexual. Nesse caso, aquilo não era sexual, era só... Pronto, aquilo era para mostrar que ela estava pura, estás a ver? Sim. E por isso eu acho que até faz sentido em termos de narrativa também, não é como se tu estivesses literalmente a ver CGI, se aquilo era só luz que estavas a ver. Eu acho que parte muito também da mentalidade? Não, do Ocidente, porque sei lá, quando... A maior parte dos animes não são propriamente virados para crianças, digo eu. Mais ou menos. É assim, o Shunen é virado para o público adolescente, mas o que acontece é que, por exemplo, não choca tanto um japonês estar a ver esse tipo de cenas num Shunen. Ou seja, o Naruto foi feito para apanhar o público desde os 10 anos até aos 15, mais ou menos, não achas? Sim, creio que sim. Mais ou menos. Se bem que para algumas pessoas de cá, o Naruto para alguém de 10 anos se calhar já é muito violento, porque tem logo a esfaquear-se a si mesmo, não é? Num dos primeiros episódios. Sim, lá está. Poderia considerar violento, mas isso não impede de colocarem isso a ser transmitido em canais que é visto por crianças até mais novas do que 10 anos, que rapidamente tomam o gosto e que ficam a ver. Portanto... Mas acontece uma coisa que é que tu não tens propriamente um local. Hoje em dia podes admitir que tens a Netflix, mas no entanto durante muito tempo tu não tinhas um local para ver desenhos animados de macho. De macho? Macho? Atenção que eu estou a usar o termo macho, mas o que eu quero dizer é desenhos animados para pessoas mais graúdas, tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino, ok? Sim, para raparigas machos. Másculas. Eu estou a perceber, tipo, para idades maduras. Exatamente, é isso, exatamente, para idades mais maduras. Cá no Ocidente o que acontece muito isto acontece se calhar mais na América porque eles ainda veem mais o anime como nicho do que nós aqui na Europa, que sempre tivemos muito mais contacto. Nós tínhamos a porreira SIC radical, pá. Mas os desenhos animados americanos que são para adultos ou para pessoas mais velhas são sempre de comédia. São tipo Family Guy, Simpsons, Rick and Morty. É sempre o mesmo registro.
Até são cenas com uma animação um pouco mais fraquita do que... eu diria que muitos desenhos animados para crianças têm melhor animação do que esses para adultos. Tu quando fez essa animação, parece bué. Eu agora quando vejo animações feitas por desenhistas no YouTube, faz-me lembrar esse tipo de animações. Yeah. Que é tipo... é mais cru, de certa Exatamente, forma, não é? exatamente. South Park também, South Park é tipo o melhor exemplo, que a animação é bué rústica. Sim, acaba por criar um estilo próprio, eu acho. Mas tipo no Japão eles sempre tiveram habituados a fazer desenhos animados para adultos ou pessoas mais velhas, tanto que só agora é que nós estamos a ter cenas tipo o Castlevania. Há uma cena interessante que, por exemplo, o primeiro anime foi o do Astro Boy, correto? Nos anos 50. Eu não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros, ou pelo menos deve ter sido um dos clássicos. 15 anos antes tinham lançado a Branca de Neve na América. Quando comparamos tipo a trajetória da evolução, parece que em algum ponto estagnou na América. E o Japão começou a evoluir de forma constante na sua arte, tanto acho que no também traço. Depende da animação feita para o cinema e da animação feita para a TV. Porque na América acho que a animação de cinema sempre foi fixe, sempre foi boa e foi melhorando nos aspectos, não tenho assim nada a criticar. Onde eu acho que estagnou mais foi mesmo na televisão, porque tiveste durante décadas os programas da Hanna-Barbera que eram produzidos de uma forma bué barata, tipo o He-Man, Scooby-Doo. É uma cena muito menos impressionante do que animes da mesma época. Sim, notas pela animação perfeitamente. E no entanto eles provavelmente tinham mais recursos do que os japoneses. Mas os japoneses eram mais escravizados. São até hoje, também, os sim. japoneses são bem escravizados. Mas em relação ao que estavam a falar do South Park e tal, eu não acho que, por exemplo, pegando na primeira temporada, na primeira série de Dragon Ball, o clássico, aquilo é assim, não acho que seja propriamente violento ao ponto de não poder ser visto por crianças, tanto que foi, não é? O que eu acho que acontece é que na altura a SIC comprou aquilo sem saber muito bem o que era. Era um bonequinho fofinho com cauda de macaco que andava numa nuvem. Que giro. Ok. Mas depois aquilo, a nível de conteúdo, de piadas, era tão sexual. Era muito mesmo. Era. No início aquilo era muito mais sexual do que violento. Eu só recentemente é que vi a versão em japonês. E fiquei parvo. Ou seja, não é que não estivesse à espera, mas realmente tipo... Eu descobri isso para aí com 12 anos, que eu quando era mais novo não tinha visto assim muito Dragon Ball. Tipo, as pessoas falavam, só que a mim não me interessava assim muito ver. Havia cenas soltas. O meu primeiro contacto a sério com o Dragon Ball foi quando fui à Espanha e comprei o primeiro volume do manga. E a cena é que a versão do manga, a versão espanhola, não tinha censura. Todas as piadas, todas as cenas, todas as ilustrações, só o primeiro volume, eu fiquei fiquei um pouco confuso. Fiquei a pensar, será que estou a ler algo que não devia? Exatamente. Mas o que aconteceu a nível do anime com a SIC, creio eu, né? Não posso falar com 100% de certezas que eu não estava lá, mas supondo. Eles compraram aquilo, acharam giro e não sei o quê. E depois começaram a ver que o conteúdo daquilo era um bocadinho esquisito. Então, a forma deles contornarem isso foi, se tu tentares ver a série com a nossa dobragem, aquilo há montes de cortes que tiram o nexo completo a uma cena. O Yamcha, em vez de ter medo de mulheres, tem medo de shampoos. Exatamente. E não é só isso, mesmo em diálogos, há um diálogo que corta para uma parte em que ele está a responder a outra coisa que lá está, foi censurada. E aquilo não faz qualquer sentido, não tem coerência nenhuma. E é claro que na altura eu era miúdo, não me incomodava muito, não percebia, mas tentando rever agora há montes de partes esquisitas. E principalmente tendo agora conhecimento dos episódios na versão original, esquece, é uma coisa completamente diferente. E acho que a censura começou em certa parte aí, é um dos exemplos bons que podemos usar. O Dragon Ball original foi bem afetado pela censura. Sim. Eu diria que o Z não foi tanto, pelo menos acho que as falas pareceram manter-se. Sim. Aquilo também, o problema seria mais a violência, não é? Eu acho que exatamente, não foi tanto alvo de censura porque o Akira percebeu no Z que o que as pessoas queriam ver era mesmo as lutas, maioritariamente. E por isso é que o Dragon Ball perdeu aquele fator tão cómico e tão tolo, não é? Que era
como era tão usual. Ele ainda manteve um pouco isso na saga do Buu. Agora Sim, verdade. Mas agora que estamos a falar disto, há uma cena que no Dragon Ball, quando eu estou a ver agora o Super, que eu sinto bué falta, e eu sinto falta do Dragon Ball clássico. Porque tipo, por mais que nós queremos, é fixe ver lutas, é fixe ver 5 horas de Freezer a lutar contra o Dragon Ball. Não, contra o Son Goku. Não, contra o Son Goku. Isto é o típico erro. Mas o Beerus no Dragon Ball Super, pelo que eu reparei, porque eu não vi o Super completo, vi para aí 50 episódios. Ok. E vi os filmes. Mas o Beerus é um pouco o tipo de personagem típico do Akira Toriyama, assim, um personagem mais ao Dragon Ball clássico, que é meio... É um personagem engraçado. Sim, mas a questão é que, por exemplo, e isto sou eu como fã, eu gostava bué de ver no Dragon Ball clássico as viagens longas do Son Goku, ok? E por mais que por vezes eu achasse chato e já estava à espera, quando é que começa o novo torneio de artes marciais, pá, isto nunca mais acaba. A verdade é que quando eu estou a ver Dragon Ball Super e partem para o torneio do poder, fazem um torneio entre um universo, entre a saga do Son Goku Black, onde há a luta para trás e para a frente, eu sinto falta desses momentos. Porque parece que tem pouco conteúdo. Exatamente, eu sinto falta de ver mais dos filhos do Son Goku. O que eu gostava até no Dragon Ball clássico até ao Z, pelo menos o escrito pelo Akira Toriyama, é que se tu vês ele completo, muitas vezes é pouco previsível. Hoje em dia, tipo, as pessoas falam do Z como sendo uma cena boa formulaica, em que cada saga é muito semelhante, isso é verdade. Mas, tipo, o Dragon Ball como começa, vai se tornando bué diferente. Mas a questão é, na altura do Dragon Ball, sim, quantos Dragon Balls é que existia? Exato, nenhum. Quando o Dragon Ball começou com ele assim pequeno e fofinho, a norma da Shonen Jump e de animes assim para gajos era algo tipo o Fist of the North Star, que era homens assim todos musculados. E até no início do JoJo's Bizarre Adventure. Sim. O Dragon Ball, a grande cena é que não tinha isso, tinha um puto que andava a derrotar toda a gente. Exatamente. Até quando ele tornou-se no Goku que conhecemos, assim adulto e todo musculado, na altura também foi uma surpresa, porque tanto os editores como os fãs estavam à espera que ele ficasse um puto para sempre. E isso hoje em dia, não sei até que ponto, eu até já falei disso com o Álvaro, não sei até que ponto não usam o Goten e o Trunks no Super por serem crianças, porque hoje em dia ter as crianças a lutar é um bocadinho uma ideia, creio eu, que não se quer muito, não é? Mas a questão é que o Trunks e o Goten agora estão mais ou menos com o quê? 12 anos? Para aí. Porque o Dragon Ball Super, parecendo que não, passa-se durante anos já. Yeah. Ou seja, o primeiro ano vem o Bills, depois o Son Goku está na universidade, vem o Freezer, depois já está a trabalhar como professor ou caraças, acho que é professor, não é, Mires? Sim. Pronto, no mínimo, se uma licenciatura são 3 anos, já se passaram 4, 5 anos. Mas E o Goten parece um bebê. As coerências temporais de Dragon Ball nunca foram de se fiar. A questão aqui é que o que eu quero dizer é que nem toda a censura precisa de ser óbvia. Sim. Eu acho que eles acabam por censurar um pouco essas personagens por serem miúdos e porque cortam muito a atividade que eles podiam ter na série. Mas olha lá, isso sobre crianças a lutar, eu não sei até que ponto é que eles pensam realmente nisso, porque se fores ver bem, a maior parte dos shonens até tem tentado manter protagonistas que têm menos de 20 anos. O Naruto, o Luffy e isso não passavam de certa idade enquanto a história estava a dar. E até protagonistas novos, tipo Boku no Hero e por aí fora, eles normalmente são crianças. Por isso, Sim. eles normalmente até, pelo que me parece, de animes desses, shonen, parece-me é que eles não têm coragem para mostrar às vezes adultos a lutar contra adultos. O Goku quase que se torna numa exceção quando comparado com o Naruto até o Shippuden, ou com o One Piece, ou com o Boku no Hero, ou até o Demon Slayer. Eu não sei bem as idades do Demon Slayer, mas acho que eles também não são muito velhos. E depois também tens essa parte que é os bonecos parecem sempre todos estupidamente novos e às vezes nem são no conteúdo da história. Yeah. Mas pronto. Olha, lembra-me do Hunter x Hunter também. Que idade é que tem o Gon?
O Gon não sei. O que eu acho é que isto parte tudo de uma atenção também no Oriente que já começam a dar, precisamente porque sabem que o material deles vai ser... Vai ser exportado, vai ser vendido. Exatamente, Pronto. exatamente. Portanto, o Dragon Ball... Daí o Dragon Ball Super ser cuspir leitinho e cenas Exatamente. assim. Eles não cospem leite, eles não cospem nada. Pronto. Aquilo Mas a é... versão original tinha sangue mesmo, não é? Ou não? Não, O quê? Em que versão? o A Super... versão original do Super. Não. Não, se foi leitinho. A versão do Super que chegou cá é a mesma que saiu no Japão. Ok, isso é bem nojento. Não é leite, é que simplesmente Saliva. o Sangoku leva tipo o tarião da vida dele e tem um arranhãozinho na cara, é parvo. Pronto. Acho que toda a gente ficou maluca agora no manga porque usaram uma arma de fogo ou qualquer coisa assim, né? E porque um gajo espetou a mão na barriga do outro e furou. Mesmo a Dragon Ball Z, yeah. Isso era a norma. Isso Se era, anda a passar. mas agora já não. O facto de ter acontecido uma vez agora no manga do Dragon Ball Super, aquilo foi um estouro na internet. Mas eles não corrigem isso para os DVDs ou Blu-rays, como o JoJo's Bizarre Adventure também tem boas cenas violentas que eram censuradas na TV, mas depois quando aquilo saía em home media já estava tudo lá, o sangue todo. Isso é Não. isso é o que acontece com as versões ecchi. Não é que eu tenha muita experiência nisso. Mas falando aqui, vocês vinham Yu-Gi-Oh! Calculo, né? Sim. Não! Achas, aquele vídeo que eu fiz era só fingido. Eu nunca vi Yu-Gi-Oh! É um vídeo excelente e que eu adoro. E tu falas literalmente neste pormenor. Cá em Portugal e na América foi bastante censurado a nossa versão. Até a própria adaptação, o processo de adaptação muitas vezes acaba por censurar. Tipo, há montes de animes que são bué soft em comparação com o manga. Lembra-me agora do Tokyo Ghoul, por exemplo, que eu nunca vi o anime porque na net os fãs estavam sempre a mandar vir com o que eles fizeram com o anime. Mas sobre o Yu-Gi-Oh! A versão que fizeram, que passou em todo o lado, foi uma versão que era só sobre cartas. Enquanto que o manga original tinha jogos em geral e apesar de ter passado a ter um foco também em cartas, os jogos eram muito mais violentos. Sim, mas isso há um anime também, né? O Yu-Gi-Oh! O Zero. Yeah. Exatamente. Yeah. Eu gostei imenso, por acaso. Até esse é mais soft que o manga. Que há uma cena no manga, um gajo ele é queimado vivo, basicamente. No manga o que fizeram foi que aquilo era uma ilusão. Afinal ele não é queimado vivo. Ok. No manga não, no anime. No anime, sim. No Zero. Mas há coisas mais simples. Só o facto de apontar dedos a vez de pistolas é... Isso é no Duel Kingdom, no das cartas. Sim, mãos ao ar, piu. É uma cena bem estranha. Os americanos, quer dizer, é legal tu teres porte de arma, Exatamente. mas num desenho animado já não podes mostrar armas. Isto é bem contraditório. O que é? A ficção é que vai magoar as pessoas? Há uma parte que tu me fizeste sentir dentro do teu vídeo que me deu vontade de ver o anime mesmo original e também a concluir a leitura do manga. É a parte em que a ligação do Blue Eyes com o Kaiba é muito mais sentida no original do que na versão que vem até nós. Ou seja, eu consigo entender melhor a ligação que ele tem com o Blue Eyes através de algumas informações que tu deste no teu vídeo e faz mais sentido tipo toda a luta que ele tinha e toda a obsessão que ele tinha pela própria carta. Também há uma coisa que é com os americanos, porque a nossa versão é americana, eles mudam muitas coisas de contexto, mudam frases, e uma coisa que eles também fazem, que eu odeio, é eles mudam músicas. E às vezes eles tiram músicas muito boas que funcionam muito bem naquele contexto para porem outra. Calculo que a cena que estejas a pensar é da batalha do Kaiba contra a Ishizu. Sim, exatamente. Há um flashback com uma música boa épica e eles mudaram para outra coisa. E sabes que ainda bem que nós não recebemos a versão americana do Dragon Ball, porque eles fizeram isso também com o anime. Há boas músicas que para nós são tipo clássicas do Dragon Ball Z, que eles não apanharam isso. Por exemplo, vocês conhecem aquele episódio especial que era sobre o pai do Son Goku? Sim. Em que ele é morto pelo Freezer no final? Sim. No final há uma música bué, quase a Senhor de Anéis, uma música assim bué épica, quando Bardock está a morrer e está a pensar no que acontecerá ao seu filho e pede-lhe para o vingar e não sei o quê. Na versão americana, eles em vez de porem a música épica, puseram uma música de rock and roll.
Aquilo parou de ser uma cena sentida para ser só... Fizeram isso mais ou menos com o Digimon no filme, que é tipo uma compilação de 3 especiais no Japão, em que a América decidiu criar a sua própria história. Eu acho que tem a ver, eu não sei, pronto, poderá ter outro significado, mas eu acho que tem a ver com a sensação que eles querem passar naquele momento. Se calhar acharam que o rock and roll era mais agressivo para a cena, que ficava melhor, sei lá. Eu acho que também tem a ver com outra coisa, que é porque os americanos, quando querem fazer séries ou uma cena mais adulta, eles conseguem inserir este tipo de momentos. Eu acho que eles têm uma perspectiva, ou pelo menos nessa altura principalmente, têm uma perspectiva muito pequena do que um desenho animado pode ser, e pensam, as crianças não vão gostar disto, vamos pôr uma cena que as ponha a prestar atenção mais frequentemente, por isso vamos pôr uma música mais rápida. Pois, pode ser isso. Acho que eles têm menos respeito assim pelo que as crianças são capazes de ver, ou pelo menos nessa altura, e a companhia que fez esse desenho animado, a dobragem desse desenho animado para lá, notava-se que não tinha um grande respeito. Mas eu já falei com vocês este exemplo que eu no outro dia me lembrei do Yu-Gi-Oh! Que foi aquela cena do Mako, que fez-me pensar naquilo uma noite inteira. Não sei se te lembram, há um episódio no Yu-Gi-Oh! Onde o Yugi conhece alguém chamado Mako no Duelist Kingdom. O Homem-Peixe. Exatamente. Esse pescador tem um sonho de um dia reencontrar o seu pai, ok? E por causa disso é que ele está dentro do torneio. Isto de acordo com a versão que chegou até nós, ok? Mas na realidade ele morreu. O que acontece é que mais para a frente nós descobrimos o porquê de... o truque que eles arranjaram para ele pensar que está vivo, ok? Que foi, estavam os dois a pescar, veio uma tempestade e quando ele acorda, depois da tempestade, falta um barco salva-vidas. O que eu, ao estar a analisar esta situação, é como o pai dele tivesse abandonado o seu próprio filho no meio da tempestade para ele morrer. Então foi comprar cigarros. Exatamente. E há, por exemplo, outra cena da 4Kids que também é uma vergonha do caraças, foi quando agarraram na Sakura Caçadora de Cartas e decidiram criar uma história própria em torno do protagonista. Graças a Deus essa não foi a versão que veio até nós, mas o trabalho que é tu agarras numa história e tu editas, agarras no episódio 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e vamos cortar cenas para que o protagonista e juntar cenas para que na realidade o protagonista seja um gajo. Exatamente. Mas há uma coisa que eu não percebo, no que é que eles estavam a pensar em fazer isso, porque eles, quando tinham pegado nas Navegantes da Lua, os americanos, eles tinham mantido aquilo na Bunny como protagonista. Mas não sei se eles não teve a mão... foco ao homem mascarado, mas mesmo assim mantiveram-na como protagonista. Acho que não estava na mão das 4Kids, da 4Kids primeiro de tudo. Mas a 4Kids é muita burra, porque eles podiam simplesmente olhar para outros casos, as Navegantes da Lua, e reparar, ok, eles fizeram assim e funcionou, porque é que nós também não fazemos o mesmo? Porque é que eles foram tentar aparvalhar? Eles até fizeram uma intro em 3D para o próprio anime. Ou seja, eles nem respeitaram o opening nem o ending originais. Mas isso é comum. Também o Yu-Gi-Oh! Que nós temos tem intro diferente. E eu até curto a intro da 4Kids. Vocês viram algum episódio da Sakura? Sim. Sim, claro. Lembram-se da amiga dela? Que gostava particularmente dela, exatamente. Isso também foi muito cortado. Bastante cortado na versão da 4Kids, a ponto de ela literalmente não ter praticamente nenhuma ligação com a Sakura. What? Mas lá está, isso aí foi cortado porque dava tendências lésbicas, é isso? Ou não? Sim, porque insinuava, estás a ver? Ok, pronto. Mas a questão é que não tem mal nenhum. Não tem mal, e a questão é que, claro que isso, cada vez menos, felizmente, creio eu, isso é visto como uma coisa normal. Na altura ainda era um bocado as pessoas, oh meu Deus, que escândalo. Mas a questão é que os miúdos não vão reparar. Os miúdos não querem saber. Eles não têm ainda conhecimento suficiente para perceber o que é que está a acontecer ali. O que acontece é que, como isto é editado por adultos e não sei o quê, que pensam, isto para crianças é esquisito. Mas não, porque os miúdos não vão mesmo saber de todo. E a prova disso é a Disney, que mete montes de piadas adultas ali no meio, escondidas, que os miúdos não percebem. E não tem mal nenhum. E fazem isso super bem. Pronto.
Sabes que isto é uma piada bué básica, mas que eu nunca percebi. Só percebi mais tarde, quando fui mais adulto, quando vi aquela cena do Shrek virar-se para o burro e dizer é para compensar alguma coisa. Eu nunca tinha percebido aquela treta. E lá está, nunca tinhas percebido porque eras puto. Exato, porque não Hoje em vês dia, maldade. como adulto- Tu não vês maldade nas coisas, tu não vês maldade em nada, és uma criança, és puro. Exatamente, não tens esse Esse impulso instingamento, ainda. exatamente, Sim, sim. exatamente. Hoje em dia, como adulto, se calhar viste a cena e riste porque, ok, isto está engraçado, mete piada, é claro que é para adultos, mas não mudou nada em mim quando eu vi isto em criança. Yeah. Não te tornaste um javardão porque viste aquilo, né? Tipo, E até é estranho pensarem que uma pessoa se torna javardão por isso, porque depois tens o Tartaruga Genial que, mesmo censurado, é ganda javardão. pois é. E tu em criança percebes logo. Isso aí sim, por exemplo. Mas a Disney, por acaso, eu acho que faz isso muito bem, que é, consegue manter os dois públicos interessados. O adulto e o infantil. Queres dizer Pixar? Não, olha, Tô a olha brincar, o tô a Frozen. brincar, O Frozen tô a também brincar. tem piadas dessas. Yeah, e a Disney sempre teve montes de coisas assim. Sim, eu estou a brincar, pá. Mas o Corcunda de Notre Dame, tinhas ali o Frollo todo excitado pela Esmeralda. Só que eu só percebi isso quando era mais velho, tecnicamente. Eu, Sim, por acaso... Apesar de... Quer dizer, tu notas que o gajo estava atraído, mas não até que ponto é que... Tipo, há certas insinuações que ele faz. Por acaso o Notre Dame é um daqueles filmes que eu acho que não é de todo para crianças. O livro original não era. E é muito mais dark do que... Sim, mas mesmo sendo Disney, aquilo, eu mesmo a ver aquilo em miúdo e não percebendo essas partes com o sentido total delas, não é? Yeah. Aquilo perturbava-me de alguma maneira. Tipo, a própria cor é tudo muito... É pá, no início quando tentam matar o bebê é Exato. sofrível, é sofrível. Aparece o Frollo, vê o Quasimodo e diz: um bebê? Não, um monstro! E depois tenta atirá-lo. Phonics. Lembram-se de mais algum caso de censura assim maior? Eu posso dizer, ou seja, não é um caso de censura, mas se fosse produzido nos dias de hoje, talvez fosse. Diz. E não é assim tão agressivo, mas vocês vão perceber, que é a morte do Mufasa no Rei Leão. Eu acho que hoje em dia não sei se ia ser igual. Eu vi o filme live action, mas não me lembro se eles fizeram aquilo mais soft. Foi mais soft. Foi mais soft? Mas também não sei porque... ou seja, eu não sei se foi mais soft porque aquilo não tinha expressão nenhuma. Ou seja, eu acho que foi por isso mesmo. porque não tinha expressão nenhuma. Tu não tinhas pena dos animais. Ou seja, isso é só uma fraqueza do próprio filme, não é? Sim, eu acho que é uma fraqueza do filme. Mas eu Exata- acho que se fosse animação, porque eles, pronto, sendo live action, acho que têm aqui uma pequena, digamos, camuflagem para poder Brincar com o real, sim. Yeah, abusar um bocadinho, que eu não acho que seja abusar, mas tendo em conta a censura que existe, até o é. Se fosse feito hoje em dia a animação em si, eu acho que, não digo que não existisse essa cena, mas se calhar não existia tão cedo ou com tanto impacto que toda a gente... Essa é das cenas que fez as pessoas chorarem e há quem diga que foi o primeiro impacto em relação à vida real. Tipo, oh meu Deus, as pessoas morrem. Pronto. Yeah. Pois eu estou a tentar lembrar-me de filmes recentes da Disney. O último E caso de morte, mais- o último caso mais ou menos de morte que tiveste foi a Anna, antes de abraçar a Elsa. Quase morte. Foi o... Na Moana. diferente, mas Espera, sim. na Moana. Se bem que, atenção, os pais da Anna e da Elsa morreram. Mas mesmo assim foi de uma forma bué. Tu vês, por acaso a cena está bem feita, mas não é como o Mufasa. Não tem o mesmo não estás- peso porque também não trabalha da mesma forma. Ou seja, Pois, os filhos também não estão com eles no momento, por isso. tu terias que... Ou seja, tu estás a ver o Rei Leão. Tu tens que ter pena do Simba, porque tu vais acompanhar o crescimento do Simba sem pai. Ou seja, Yeah. a cena em que ele perde o pai tinha que ser forte. E a cena dele sentir-se culpado por pensar durante a animação inteira que foi ele o culpado pela morte do pai, acaba com que tu carregues um certo peso. A cena da morte teve um certo peso por causa disso.
Sim. Não foi só por ser uma cena de morte, mas sim por tudo aquilo que ela construiu. Exatamente, e no Frozen eles nem sequer te dão margem para tu acarinhares os pais da Anne e da Elsa. Tu ficas aí, pá, que mal, mas nunca chegas a ter um contacto profundo o suficiente para te emocionares com aquilo, creio eu. A questão é mesmo essa, tu não vês só a morte, mas conseguis sentir a morte. Epá, de filmes assim da Disney recentes, dos últimos, sei lá, 10, 15 anos, não me lembro assim de nenhum caso. Eu acho que podes pegar naqueles mesmo mais atrás, por exemplo. A morte, eu lembro-me de uma morte da Disney dos últimos 15 anos. Diz. A morte do irmão do Kenai. Olha. Eu não me lembrei do filme, por isso... Não, mas faz. Por isso não me lembro bem desse momento. É um bom exemplo, sim. Eu acho que é dos melhores exemplos da Disney nos últimos 15 anos. Mas não precisas de estar a ser tão, entre aspas, focado nas mortes, porque olha, eu posso dar aqui exemplos, são mais antigos, mas hoje em dia nada disto acontecia. Olha, o Corcunda de Notre Dame, o final, aquilo parece que eles estão no inferno. Duvido que acontecesse. Adoro. Está brutal, aquilo é lindo. Mas... Olha, queres um exemplo de um momento Disney que eu não sei se hoje fariam? Diz. Só que este é live action, mas mesmo assim eu não tenho a certeza se eles fariam. O início dos Piratas das Caraíbas 3, que começa com uma data de piratas a ser executados, incluindo uma criança. Ah, pois é, com aquela musiquinha. Isso é bué da pesada, é verdade. Essa cena é bué da triste. E hoje eu não sei se eles seriam capazes disso. Até os filmes, tipo o quinto filme dos Piratas das Caraíbas, pareceu-me muito mais soft em comparação com isso. Sim, já é. Menos real. Acho que já não fariam. E depois até podes pegar em exemplos, olha, Tom e Jerry, charutos na boca, cachimbos, cigarros, engates, isso tudo fora. Para isso agarras no Pinóquio. Pinóquio, tudo fora. A parte da Ilha dos Prazeres, olha lá como é que se chamava. Se lançarem uma live action do Pinóquio feita pela Disney, a Ilha dos Prazeres ia ser a coisa mais censurada de todas. Ia ser bué censurada. Provavelmente não ia existir. Os prazeres ia ser jogar Fortnite ou qualquer coisa assim. Basicamente, tipo comer doces. De certeza que sim. Eles censuraram o Dumbo também. Sim. Tipo, o Dumbo fica bêbado numa altura e começa a ver elefantes cor-de-rosa. Um excelente exemplo, exatamente. E eu gosto bué da cena do filme original. No novo foi inserida bué à toa. Não teve mesmo nada a ver. Eu tinha um bocado de medo, mas também gostava. Sabes, isso de se ter medo é uma coisa que eu acho que às vezes falta nos filmes recentes da Disney. E eu acho que um filme para crianças deve haver uma grande variedade. Deves ter filmes para crianças que são capazes de te assustar a certa altura, porque quanto mais negro o filme consegue ser, mais impacto depois dá o final ser positivo. Sim, verdade. O último filme que fez chorar crianças foi o Coraline. Pois foi. Foi esse o filme último. É incrível. Esse filme eu vi há pouco tempo, é brutal. O Paranorman também tinha uns momentos interessantes. Sim. Tinha aquele final... Esse não me lembro de ver. Mas eu sei que o Coraline até fez chorar muitas crianças. É do mesmo estúdio do Paranorman, não é? Eu acho que sim. Os bonecos são minimamente assustadores, tipo com aqueles olhos de botões e não sei o quê. O cubo e os não sei quantos fios também as duas tinha... cordas, acho. As duas cordas, também tinha uns momentos um pouco assustadores. Eu gostei bastante do cubo até. Epá, eu vi esse filme cheio de sono, já não me lembro muito bem. Mas tu pegaste num ponto bué interessante, que é o impacto que os filmes acabam por ter. O que eu sinto com filmes da Disney, atualmente, é que são poucos os que me criam impacto a longo prazo. Qual é que foi o último que causou impacto? Lembras-te? A mim? Sim. A Moana é mais recente do que o Coco, não é? Não, acho que não. Acho que o mesmo ano. 2018. Foi exatamente do mesmo ano, se não estou em erro, só que acho que um foi no início e outro foi no fim. Não tenho certeza. E o Coco é Pixar, ok. Exatamente. Há uma pequena diferenciação. Os da Pixar criam-me sempre mais impacto, por norma. Mas a Moana foi um dos que eu gostei imenso e que me recordo de montes de cenas ainda. Olha, a Moana é 2016, o Coco é 2017. Ok, portanto, o Coco, sem dúvida, e a Moana, pronto. Se tivermos que separar, a fazer a separação Pixar, se não fizermos, digo só, pronto. Eu também gostei bastante do Zootrópolis. eu gostei bem do Inside Out. Sim, também.
Mas esses são mais antigos, os dois. Pá, sim, mas eu estou falando nesta década. A Disney anda a lançar dois, a nível de animação, lança 2 ou 3 por ano. Não, ou seja, esses dois eu também gosto e também me marcaram. E há aquela piada do... Os Zootrópolis faz montes de piadas aos trabalhadores, não é? Tipo... Nos Zootrópolis, a questão é, estamos a ver animais, mas são todos adultos. Sim, é verdade. Yeah. E aquilo também é muito metafórico. É cheio de metáforas. É uma fábula moderna, basicamente. É muito engraçado. Mas lá está, esses também me marcaram. Agora eu estava a ir buscar o mais recente. Pronto. Vocês sentiram algum tipo de emoção nas live actions da Disney? Não, absolutamente nada. Zero. Nós também estamos a falar aqui destes filmes e daquilo com o qual crescemos, e também não sabemos até que ponto às vezes a nostalgia pode ter a ver com nos lembrarmos melhor de certos momentos. Sim, também eu concordo. Eu também não sei até que ponto é que uma criança que está a crescer agora, daqui a 10 anos, não estará a dizer eu tenho saudades de filmes como Moana, como Frozen 2, Mas filmes que arriscavam. isso é um choque de geração, mas eu estou bem curioso para saber qual é a qualidade que as crianças vão exigir quando forem mais velhas, estás a ver, hoje em dia? É bem difícil de prever se vai haver mais ou menos censura, porque a Disney oscila bué. Umas vezes é bué exageradamente púdica, não podes ter o mínimo de violência. Depois tens outros momentos como o Corcunda de Notre Dame, aqueles filmes tipo o Taran e o Caldeirão Mágico e o Rato Detetive, que tinham momentos bué assustadores. Tu estás à espera, como é que chama-se o CEO? Se despeça. O tipo, Bob Iger? O Bob Iger se despeça. Tu estás à espera disso? Mas ele vai sair no final deste ano. Vai. Vai. Olha. Mas se bem que eu calculo que vai continuar alguém a continuar o reinado dele, estás a ver? Sim, mas ele é bom a fazer dinheiro. Se calhar o tipo de conteúdo que passa também tem a ver com os chefes de departamento, provavelmente. Os chefes de departamento da Disney Animation. Mas a questão é o seguinte, eu já vi tipo investidores e pessoas que... Há pessoas lá que estão a votar para lançar-se uma nova longa em 2D. Eu sei porque já vários vieram cá. Mas até agora a maioria continua a dizer que só 3D é que pronto. A cena é que a Disney, eles têm os recursos para fazer filmes em 2D. Eles na altura do Walt Disney, eles faziam a mesma coisa que o George Lucas fazia quando tinha a Lucasfilm, que é, eles faziam filmes para fazerem dinheiro, para fazerem mais filmes. Enquanto que agora eu sinto que eles só fazem filmes para fazer dinheiro. Ponto. Concordo. E os live actions são a prova disso. É que hoje em dia não terias um projeto de risco como o Fantasia ou como o Bambi. Epá, foram fracassos. Veio o Covid-19 e eles anunciam a live action do Hércules, pá. Anunciaram? Uau. Isso é mesmo dizer, tipo, olha, nós estamos a precisar de dinheiro, qual é a live action que vamos lançar para o ano? É assim, eu posso dizer que eu fico extremamente interessado nisso e ao mesmo tempo fico extremamente desinteressado nisso. Sim. E a questão, porquê? Porque eu adoro o filme original, adoro a história original, adoro mitologias, etc. Como também adoro o Aladdin e não sei o quê. Mas os live actions, na minha opinião, têm sido muito fracos mesmo. Porque eles são demasiado fiéis. Eles adaptam literalmente cena por cena, em vez de fazerem a sua própria história. E quando não são fiéis, que é, por exemplo, no Aladdin eles tentaram a certo ponto fugir um bocadinho. Mas mesmo assim mantiveram-se bem naquela história e naquela estrutura. O mais diferente de todos é o Cinderela. Verdade. E o Malévola. O mais diferente de todos acho que ainda é o Pete's Dragon, que esse não teve quase nada a ver, excepto de ser sobre um miúdo com o seu dragão. Por mais que seja uma live action... Quase ninguém foi ver, é a diferença. Exatamente. Mas eu acho que a Maléfica, por acaso, tinha um conceito interessante, só que eles não foram capazes de a tornar vilã para ser a história sobre uma vilã. Tiveram de a pôr a heroína e o rei... Teve sempre de haver um vilão com uma dimensão irredimível. Eles não conseguem fazer uma história que seja cinzenta, tem de ser sempre preto e branco. O Livro da Selva ainda alterou algumas coisas também. É o melhor de todos, mas também está um pouco sem saber se quer ser um musical ou não. Que há partes em que os personagens começam a cantar, só que depois param. Mas a questão, eu tenho saudades de ver um bom musical da Disney.
E quando tipo... Mas eles fazem bués na animação. Epá, mas eu não acho... por exemplo, o Frozen 2 eu não acho um bom musical. Concordo. Estou perdido no bosque. Não é pelos títulos das músicas, é pelas músicas em si. Exatamente, sim. Há algo ali que não me soa e posso dizer, nenhuma me ficou na cabeça. Nenhuma. Nem aquela do Into the Unknown. Mais ou menos, tipo o refrão, pronto, eu consigo me lembrar, mas nada mais que isso. Eles agora na Disney, estávamos a falar de censuras e isso, mas agora na Disney parece-me que eles estão a tentar fazer menos histórias sobre vilões só tipo maus. Tanto que no Frozen 2 e no Moana não tiveste propriamente um vilão. Tu não tens falta de um vilão? Eu sinto falta. Depende, eu acho que nem todas as histórias precisam de um vilão. Tipo, os filmes da Studio Ghibli raramente têm um vilão. Sim, mas o que eu sinto falta é, por exemplo, no Frozen 2 eles perderam um certo... Repara, eles queriam fazer uma história em que o twist é que o avô delas era mau, era tipo, sim, pronto. Uma crítica ao colonialismo. Mas o problema é, nós nunca conhecemos o avô delas e por isso não tínhamos ligação. Quão mais impactante teria sido se nós tivéssemos descoberto aquilo sobre o pai delas, com quem elas tinham uma ligação muito mais forte. Eu por acaso pensava que eles iam rumar para aí, a certo ponto do filme. É que se fosse o pai delas, aquilo ficava tudo muito mais cinzento, porque para já tu já sabes que ele sempre foi bom com elas. Já sentias mais ou menos algum carinho com o pai? Tu sentias que ele tratou-as bem, ele era boa pessoa com elas, e depois mostraste que ele também tinha aquela faceta, teria sido bem arriscado para a Disney. Ia-te doer mais, digamos assim. Acho que o problema da Disney é que eles não são propriamente capazes de fazer-te doer. Acho que eles, ou seja, como a vida lhes tem corrido bem, não acho que sintam a necessidade de arriscar. Porque arriscar, claro, podia-te dar melhores resultados ou podia-te dar piores. Tipo, o Planeta do Tesouro rebentou-lhes os orçamentos. Mas a questão é que o filme pagou-se, se não estou em erro. A questão é que eles não querem que o filme se pague. Eles querem que o filme faça 1.000 milhões agora, estás a ver? Porque é o que estão habituados. E o MCU ainda fez pior com isso porque eles agora estão sempre à espera. Pois é. Se um filme não passa os 1.000 milhões, é um mau filme. Viste a publicidade que a Disney gastou, não foi com a Sony, viste a publicidade que a Disney gastou só para o filme da Sony, do Homem-Aranha, conseguir chegar a 1 bilhão, a 1.000 milhões. É 1 bilhão, está certo. Tá certo. Não, porque às vezes há pessoas que dão reis por causa disso. Ok. Não é bilhão, por acaso, é 1.000 milhão. 1.000 milhão, estás a ver? Okay. Mas o facto de atingir 1.000 milhões, a Disney gastou muito dinheiro em publicidade que se calhar tipo, nem lhe compensou, mas ele a queria. O filme tinha que passar 1 milhão. 1.000 milhões, pronto. Todos os filmes deles têm de passar essa marca, que é bem perigoso. E esse acho que tinha de passar principalmente por causa do contrato que eles tinham. Sim, exatamente. Mas eu vou-te dar aqui um exemplo. A Disney só lançou o Bora Lá em streaming porque já tinha saído nos cinemas. Mas, em geral, há muitas distribuidoras, até a DreamWorks, está a optar por lançar os filmes em streaming. Não podem lançar, lançam em streaming. A Disney adia. Não, mas a Disney adia porque a Disney já tem, creio eu, bem definido quais é que vão ser lançados em streaming no Disney Plus e quais é que vão para o cinema. Porque a Dama e o Vagabundo, desde o início... Não, desde o início lançado... eu não estou a falar desse. Eu estou a falar em filmes como... A Mulan. A Mulan eu acho que não vai para streaming. Não, vai sair no cinema, pá. Pois, porque eles precisam de pôr aquilo na China. Eles querem mesmo ter uma franchise. Passar 1.000 milhões na China, provavelmente. Sim, e não é só por isso, porque tu atualmente não tens ainda o serviço em todo o lado. Ou seja, eles podiam ter lançado a Mulan no Disney Plus, mas só os americanos, os holandeses e quem tivesse conta nesses respectivos sítios é que iam ver, portanto não faz sentido. Ok. Estou a reparar que já estamos com 1 hora de conversa. Ok. A conversa foi bastante interessante. Miros, queres falar um pouco sobre o teu trabalho? O meu trabalho, não sei se posso ser considerado um canal nerd de cultura pop, mas anda muito à volta disso. A maioria dos meus vídeos são baseados nos vídeos que já existem do Screen Junkies, que são os Honest Trailers,
e eu chamei trailers honestos aos meus, mas não é porque faço uma dobragem. A ideia depois, a única coisa que é baseada neles é o conceito original, porque depois o contexto do vídeo e os guiões são todos meus. Tanto que às vezes chegamos a fazer sobre o mesmo filme e não tem nada a ver um vídeo com o outro, o que é engraçado. Planeado para o futuro, tenho ideia de começar a lançar um conteúdo um bocadinho mais maduro, no sentido em talvez reviews mais sérias, porque isto dos trailers acaba por ser muito à volta da sátira, que eu gosto. Queres mostrar mais da tua personalidade? Sim, é assim, a minha personalidade está um bocado implícita porque eu estou sempre a gozar, é um facto. Mas quero fazer uma coisa que se calhar consiga abranger pessoal que queira mesmo saber mais sobre as séries e filmes. Queres fazer uma análise mais profunda? Uma opinião mais séria, digamos. Portanto, eu hei de ter essas duas vertentes, a parte mais brincalhona e a parte mais séria. E depois, volta e meia tenho assim umas ideias parvas que meto lá na mesma. Tipo, tirar os sons num videoclipe e fazer eu os sons como acho que iriam acontecer na vida real, ou seja, sem a música por cima. O espaço, a água, pronto. Também tenho muito essa... Isso é bem engraçado. Já viste algum, Adriano? Eu ainda não vi esses vídeos. Ele já fez do Despacito e... quem mais? Despacito, fiz do Lil Pump com o Kanye West. Ok, pronto. Bem, muito obrigado por estiverem a ouvir até aqui. Já sabem, podem ouvir-nos aqui no YouTube e também no Spotify. Já sabem, sigam o meu projeto Sem Bilhete, porque também ajuda e eu preciso do vosso folgo também. Não se esqueçam também de estar atentos ao conteúdo do Cabo Cinético, porque é sempre material do bom e do melhor. Têm vídeos desde literatura a cinema. E pronto, comenta aí também no YouTube se estiverem a ouvir algum tema que queiram que seja abordado aqui. E já agora, se querem que o Miros volte para cá mais vezes. Com todo o gosto. Já agora obrigado pelo convite e gostei imenso. Tchau, tchau e obrigado. Tchau, tchau. Tchau.